Salve, salve, alunos da oitavo ano. Vamos dar início, então, à parte 2 da nossa aula aí do capítulo 1 da unidade 7. Nós vamos ver agora as características de revoluções que aconteceram no século XIX, a partir de 1800. Para começarmos, vamos dar uma analisada aí na Europa pós-derrota de Napoleão Bonaparte, depois aí de 1815. Nós já vimos no capítulo anterior que com a derrota de Napoleão nós tivemos o Congresso de Viena, com o apoio militar da chamada Santa Aliança, vai estar reorganizando a Europa para impedir novas revoluções burguesas, novas revoluções principalmente proletárias. Nós vamos ter também, com a derrota de Napoleão Bonaparte, a lei regulando as relações sociais. Antes de Napoleão, as relações sociais eram reguladas pelo nascimento. Se você nasce nobre, você tem privilégios. Se você não nasce nobre, você não tem privilégio nenhum. A partir desse momento, depois de Napoleão Bonaparte, é a lei que vai regular todas as relações sociais. Além disso, Napoleão Bonaparte ele vai estimular, ou melhor, ele estimulou o sentimento nacionalista dos povos que foram conquistados por ele, e nós vamos ter aí a formação de movimentos de união nacional, buscando independência. Um exemplo disso, que nós vamos ver posteriormente, Itália e Alemanha aí unificando-se no século XIX. 1820, a partir de 1820, logo depois aí da derrota de Napoleão Bonaparte, nós vamos ter movimentos revolucionários liberais em países onde a industrialização não tinha se consolidado ainda. Nós vamos ter aí a defesa do liberalismo ganhando cada vez mais força em países como Portugal, Espanha e Grécia. Essa onda de liberalismo, o Estado não interferindo na economia principalmente, ela ganha força com Napoleão Bonaparte. Em 1830 nós vamos ter uma onda revolucionária liberal na França, movimento que vai atingir a Bélgica, Polônia, Itália, Alemanha e Inglaterra. As monarquias vão perdendo força nesse momento. Na Bélgica, nós vamos ter aí os belgas tornando-se independentes da dominação holandesa. Na Inglaterra, nós vamos ter reformas eleitorais que vão ampliar o número de eleitores no país. Percebam então que essas revoluções estão ligadas ao liberalismo, por isso chamado revoluções liberais do século XIX. Em 1848, nós vamos ter aí uma série de más colheitas que vão aumentar o preço dos alimentos em grande parte da Europa. Vai haver uma redução aí no consumo de produtos industrializados, operários vão ser demitidos, a Europa passa por uma grave crise. Os movimentos liberais da burguesia vão se misturar aí às reivindicações dos trabalhadores e aos movimentos nacionalistas. É a chamada Primavera dos Povos. Nós vamos ter burgueses, trabalhadores e nacionalistas insatisfeitos com a política e a economia em toda a Europa. Trouxe aqui para vocês os locais onde nós tivemos revoluções do ano de 1848. Podemos ver aí parte da França, atual Alemanha, Império Austro-Húngaro, partes de onde se tornaria a Itália posteriormente. Todos esses movimentos revolucionários vão estar ligados à característica do nacionalismo. O nacionalismo é um processo histórico que teve início aí no século XIX, 1800, onde povos e nações começam a exigir o direito de se organizar politicamente em estados independentes. Era uma reação ao Congresso de Viena, que tinha como objetivo a restauração das monarquias absolutistas. Nós vamos ter aí a formação de uma nova consciência nessas nações que estavam se constituindo. As pessoas começam a se sentir parte de uma comunidade nacional, patriótica. Esses movimentos nacionalistas, eles vão ter um duplo significado. Você vai ter um movimento integrador, nos casos da Itália e da Alemanha, ou seja, nós vamos ter um processo de unificação na Itália e na Alemanha,
e um significado desintegrador. O Império Austro-Húngaro ele vai se separar, resultando aí na formação da Áustria e da Hungria. Esse império, governado pela Áustria, o Império Austro-Húngaro, ele vai ter povos de várias nacionalidades e etnias. Em 1867, uma nova organização no Império recebeu o nome de Austro-Húngaro, fez com que esse império fosse denominado de Austro-Húngaro. No Império Austro-Húngaro, as duas nações, ou os dois estados que tinham mais força e poder, eram Áustria e Hungria. Esse novo sistema, claro, vai satisfazer austríacos e húngaros que estão no poder. Os outros povos que formavam aí o Império Austro-Húngaro continuaram buscando a sua independência. Na França, o rei Carlos X ele vai suprimir, ele vai acabar com a Constituição de julho de 1830. A população de Paris ela vai se rebelar. A burguesia francesa conservadora escolhe para rei Luís Felipe, que é um duque de Orleans. O governo do Duque de Orleans ele vai se caracterizar pela restrição do direito ao voto, ou seja, nem todos tinham direito ao voto, e esse constante déficit nas contas do governo. O governo ele arrecadava menos do que gastava. Está parecendo o Brasil hoje, né? Como vocês sabem, só comparando com o Brasil um pouquinho, este ano o governo federal vai fechar num déficit, ou seja, ele vai arrecadar 50 bilhões de reais a menos do que gastou. Estava acontecendo na França nesse momento. O rei, Duque de Orleans, ele representava a mais alta camada da burguesia, os burgueses mais ricos. O liberalismo estava ganhando cada vez mais força. O proletariado, o trabalhador, em segundo plano, esquecido pelo rei. Nós vamos ter, então, na França, socialistas, bonapartistas, que eram adeptos aí da política de Napoleão Bonaparte, e republicanos vão se unir contra o rei Luís Felipe. O objetivo era uma reforma eleitoral e uma reforma do parlamento francês. Eles tinham como objetivo acabar com o voto censitário. O voto, lembrando vocês que o voto censitário é um tipo de voto baseado principalmente na renda. Nós vamos ter a chamada política dos banquetes, onde discussões populares e manifestações vão acontecer constantemente na França. O rei, Luís Felipe, e o ministro Guizot não vão atender às pressões dos reformistas e vão proibir essas reuniões para se discutir política na França. Isso só vai intensificar as manifestações populares em todo o país. A Guarda Nacional, que era o exército francês nesse momento, ela vai aderir a esse movimento rebelde e vai piorar a situação do governo. Guizot vai ser demitido e o rei, Luís Felipe, ele foge para a Inglaterra. Os franceses, então, vão proclamar a Segunda República na França. Isso aconteceu depois da Revolução Francesa, aconteceu depois de 1789. Essa Revolução Liberal acontece em 1848 na França. Com relação à Itália, a Itália que nós conhecemos hoje, ela não existia até 1870. A Península Itálica ela era dividida em vários estados, reinos e repúblicas independentes. Com as revoltas de 1848, na Itália, tiveram esse caráter liberal e nacionalista. Nós vamos ter uma rebelião popular que vai acontecer no sul da Península Itálica, obrigando o rei Fernando II a jurar uma constituição. Ele governaria baseado nas leis dessa constituição. Essa revolução que começa no sul, ela vai espalhar-se para outros reinos italianos. O norte vai declarar guerra contra o domínio, contra a influência austríaca, contra o Império Austro-Húngaro. Na Alemanha, essas revoltas no território alemão no ano de 1848 tinham como objetivo a instalação de governos liberais e a unificação dos 39 estados alemães. Esses estados eles eram governados por uma confederação sobre a liderança aí dos austríacos.
rebeliões populares vão tirar do poder o primeiro-ministro Metternich e eliminar aí o que sobrava do antigo regime, da monarquia absolutista. Nós vamos ter na Alemanha a Convenção de Frankfurt, que vai redigir uma nova Constituição para essa Alemanha que estava unificando-se. Quem foi indicado para o trono, para assumir o trono alemão, foi Frederico Guilherme II, que era o rei da Prússia, um dos estados que formavam aí o que hoje é a atual Alemanha. Os austríacos vão se voltar, claro, contra esse nacionalismo alemão, forçando esses estados alemães a prorrogar o sonho aí de uma nação unida. Isso tudo aconteceu em 1848. Vamos agora entender o processo de unificação italiano. Em 1860, a Itália era dividida em vários reinos e cidades independentes. O norte estava sob o domínio da Áustria. Nós vamos ter os chamados carbonários, que foram os precursores do processo de unificação alemão. Esse grupo reunia tanto monarquistas quanto republicanos. Os nomes de maior destaque desse processo de unificação italiano foram os republicanos Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e o monarquista Camillo Cavour. Em 1858, Camillo Cavour ele vai ascender ao cargo de primeiro-ministro italiano. Ele vai liderar as lutas pela unificação a partir do reino de Piemonte a Sardenha. Depois de 1948, Piemonte e Sardenha, que era um dos reinos que compunha o que hoje é a atual Itália, manteve a monarquia constitucional, baseada numa Constituição, e vai se firmar como o mais forte Estado italiano. Em 1858, Camillo Cavour faz um acordo com Napoleão III, que era sobrinho aí de Napoleão Bonaparte, para unir-se a ele num pacto militar contra os austríacos, já que o norte da Península Itálica estava sob domínio dos austríacos. Vocês podem ver aí um mapa mostrando o processo de unificação italiano. Vocês podem ver aqui o reino de Piemonte e o reino da Sardenha, que vão se unificar e dar início ao processo de unificação italiano. O reino de Piemonte, juntamente com o apoio de Napoleão III, vence a Áustria e vai anexar a ele o reino da Lombardia. Giuseppe Garibaldi ele vai incentivar insurreições nacionalistas na região central da Itália. Essas tropas nacionalistas lideradas por Garibaldi vão conquistar os ducados da Toscana, Parma e Módena, além da região aí da Romanha. Em 1860, os estados conquistados vão realizar um plebiscito, uma consulta popular, e decidem serem incorporados ao reino de Piemonte. Eles vão se unir ao reino de Piemonte. É a formação do reino da Alta Itália. Nós vamos ter também, nesse processo de unificação italiano, os chamados Camisas Vermelhas, um exército formado por Giuseppe Garibaldi e liderado por Giuseppe Garibaldi, que vai conquistar o reino de Nápoles, que era a capital do reino das Duas Sicílias. Essas tropas de Piemonte vão ocupar a porção oriental dos estados pontifícios, ou das terras que pertenciam à Igreja Católica. Faltava somente anexar Veneza, que era dominada aí pelos austríacos, e faltava anexar Roma, que estava sob a proteção da França. Em 1866, os prussianos, que faziam parte aí da Confederação dos Estados Germânicos, que formariam a Alemanha depois, vão se unir aos italianos num pacto militar. Nós vamos ter o início da chamada Guerra Austro-Prussiana, ou seja, uma guerra entre austríacos e prussianos com o apoio dos italianos. A Guerra Franco-Prussiana vai acelerar o processo de unificação da Itália. Isso porque a Áustria tinha que se preocupar em defender o seu território dos prussianos, e isso facilitou os italianos reconquistarem o território que estava sob o domínio aí dos austríacos. A Áustria vai ser vencida aí pela aliança formada pelos italianos
e prussianos, ela vai ser obrigada a ceder o reino de Veneza aos italianos. A Itália, em contrapartida, ela abre mão das províncias de Tirol, Trentino e Istria, que vão ser ocupadas pelos austríacos. Em 1860, nós vamos ter aí a guerra franco-prussiana com a derrota francesa. Lembrando para vocês que os franceses eles controlavam Roma. Isso possibilitou os italianos, como já foi dito anteriormente, conquistar aí Roma. Em 1870 nós tivemos a unificação de todos os estados italianos e a instalação e implantação de um regime monárquico constitucional parlamentar. Isso quer dizer que na Itália o rei ele governa a partir de uma constituição e com o apoio do parlamento. No processo de unificação alemão, nós vamos ter aí a formação da Confederação Germânica, 39 estados italianos que eram presididos pela Áustria. Em 1834, nós vamos ter a criação do Zollverein, uma união alfandegária dessa confederação. O único estado que não foi incluído no Zollverein foi a Áustria, que ameaçou atacar a Prússia, disputando aí o poder, disputando a hegemonia política e econômica dos 39 estados germânicos. O que nós vamos ter aí é Áustria e Prússia nessa disputa. Os prussianos eles perceberam que só poderiam impor a Áustria por vias militares, por vias políticas e econômicas. Isso não seria possível. Em 1850, a Prússia ela vai se fortalecer com o objetivo de vencer os austríacos e iniciar o processo de unificação alemão. Em 1860, nós vamos ter um programa de modernização militar com o apoio da burguesia e dos Junkers. Os Junkers eram os grandes proprietários aristocratas, os mais ricos aí da Prússia, sob a liderança de Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro prussiano. As lutas pelo processo de unificação alemã iniciam-se. A estratégia dos prussianos era exaltar o espírito nacionalista alemão, unificar o povo alemão contra os austríacos. Em 1862, Bismarck ele vai ser nomeado chanceler, que é a mesma coisa que primeiro-ministro, na Prússia. O início dos conflitos, os conflitos iniciais no processo de unificação italiano, vem já desde 1815, quando o Congresso de Viena havia cedido para a Dinamarca os ducados de Schleswig e Holstein, que pertenciam, que estavam próximos à Alemanha. Em 1863, os ducados foram anexados ao território dinamarquês, dando início aí à guerra entre alemães e dinamarqueses. Nós vamos ter o início da chamada Guerra dos Ducados, onde os alemães, juntamente com os austríacos, que vão ser inimigos depois, vencem a Dinamarca e passam a dominar aí os ducados de Schleswig e Holstein. Em 1866, nós vamos ter aí uma aliança militar com os italianos, ou seja, os prussianos vão se unir aos italianos, o que vai dar base, que vai dar condições para uma guerra contra a Áustria. É o início da chamada Guerra Austro-Prussiana. Os prussianos contra os austríacos, também conhecida como Guerra das 7 Semanas, onde os prussianos vencem os austríacos na Batalha de Sadova. Depois da Batalha de Sadova, nós vamos ter a assinatura do Tratado de Praga, onde alemães e austríacos começam a reorganizar parcialmente a Alemanha. A Confederação Germânica ela vai ser substituída pela chamada Confederação Germânica do Norte. Nós vamos ter um novo reagrupamento dos estados da Alemanha do Norte sob a liderança da Prússia. Os austríacos perdem parte aí do seu controle político e econômico sobre esses estados germânicos. A França ela abandona a sua posição de neutralidade. Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, temia que a unificação alemã
rompesse o equilíbrio de poder na Europa. Com isso, nós vamos ter a chamada Guerra Franco-Prussiana, dos prussianos contra os franceses em 1870. Até que com a Batalha de Sedan, derrota francesa, os prussianos passam a ter o controle total aí sobre todos os 39 estados germânicos. Além disso, nós vamos ter a anexação dos estados do sul da Alemanha que estavam sob controle francês. Em 1871, no Palácio de Versalhes, Guilherme I, que era rei da Prússia, é coroado imperador da Alemanha. É a fundação do Segundo Reich alemão, finalizando, efetivando o processo de unificação alemão. Termino esse capítulo 1 da unidade 7. Queridos alunos do 8º ano, estudem e estudem.